necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito valor por você. Você não vai ficar de fora, não é? Salve, salve, nação cuscuzeira! Vamos iniciando nossa noite de hoje com o coração quentinho, repleto de gratidão por mais um mês que se finaliza. E a gente faz aquele balanço geral maravilhoso para a gente cuidar da nossa nada mora encarnação. Bora iniciar com a prece inicial, já chegando, como dizem por aí, vamos chegar chegando com a prece inicial. Eu gostaria de chamar ele, o rei da Pitorescolândia, Jade Pitores. Boa noite, Paloma. Boa noite, ouvintes da Rádio Fraterno e deste lindo, maravilhoso Cuscuz com Espiritismo. Vamos todos a serenarmos nossos ânimos. Quem se sentir à vontade pode baixar a cabeça, mentalizar a figura amorosa de nosso Mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Divino Mestre, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos em teu nome, de compartilharmos pérolas de sabedoria tão úteis para as nossas vidas. Guia nossos passos, nossas conversas, guia nossos pensamentos, a fim de que tenhamos um bom aproveitamento desta tão valiosa oportunidade, desta uma hora fantástica em que nos reunimos para falarmos sobre a tua doutrina de amor. Que assim seja. Que assim seja. Bora de música, bora harmonizar com ele, o reizinho das picapes, que faz as picapes chorar. Alô, alô, DJ JP, solta o som. Manda boa. Você está na melhor, Rua de Rádio Fraterno. Quando muitas vozes cantam aos corações, as canções que sempre fazem refletir, nossas almas se completam em vibrações, as palavras são levadas através de um som que ecoa e faz soar mais alto em nosso ser, a dizer que bonito é cantar e unidos semear lições de amor. Nossos laços se apertam sempre mais, cada um doa de si com emoção. Os problemas são esquecidos nessa hora, nossas mentes se concentram, se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante, o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de um despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real, se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Nos acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida
orar. Nossas mentes se concentram, se entrelaçam com as pessoas. E nesse instante, o importante é ver nosso irmão nos brindar com sua voz e num grande coro falar com Jesus. A mensagem do acorde é trazer condições de despertar e mostrar que o seu sonho pode ser real se você acreditar que a gente pode amar e ser feliz. Nos acordes que compõem essa canção, nós queremos lhe dizer que você pode mudar a sua vida. Acredite em você e verá um novo amanhecer. Eita, galera, que noite bonita! Vamos pegar nossa cumbuca de cuscuz e a água fluidificada, que vamos sintonizando aqui no nosso Cuscuz com o Espiritismo e com muita alegria. Vamos emanar muita luz mesmo, que este mês está acabando. Vai vir um novo mês, como disse nossa querida cantora Elis Regina, são as águas de março fechando o verão, é promessa divina para o meu coração. Bora pegar aqui a cumbuca de cuscuz e receber com muita alegria essa pessoa maravilhosa que vai chegar aqui para compartilhar com a gente conhecimento. E vamos receber com muita alegria a nossa querida Françoise Marie com o tema Meu Reino Não É Deste Mundo. Fala, Françoise Marie! Parlez-vous! Não parlar francês, mon amour. É muito bom estar aqui com vocês. E agora do outro lado, né? É muito bom a gente fazer perguntas. E o tema de hoje, ele nos deixa assim muito à vontade, entre aspas. Falar do mestre, falar da vida que o Cristo teve, dos seus ensinamentos, requer de nós um cuidado, um aprumo muito grande e uma responsabilidade, de uma forma geral, da gente tratar justamente desse momento, que é um momento entre Pôncio Pilatos e Jesus, que é narrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, com o seguinte tema: Meu reino não é deste mundo. Ele vem tratar, esse capítulo em questão, da vida futura, da realeza de Jesus, um ponto de vista e uma instrução dos Espíritos sobre a realeza terrestre, que a gente vai procurar dissecar, pelo menos nesses pouco tempo, entre aspas, mas a gente vai tentar pincelar para que a gente possa compreender um pouquinho esse capítulo. Ele está sendo trabalhado nesse último mês no Lar dos Humildes, e quando eu vi, eu digo assim, epa, é esse, né? É falar do Cristo e falar do reino que a gente espera, para que a gente possa aprender e tentar, de alguma forma, nos melhorar, já é muita coisa. Então, quando a gente começa com a vida futura, o que é essa vida futura que é narrada, né, no capítulo 2 do Evangelho? Ele fala o seguinte: Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta, algo que a gente vai chegar à humanidade, né? E quando ele fala com Pilatos, vamos só nos colocar a época, porque há mais de 2000 anos atrás, o Cristo aqui esteve,
para nos ensinar a aprender a amar. Moisés, ele traz uma visão ainda diferenciada, né, que é a primeira revelação, de uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que ele castiga, né, pelas leis de Talião, que é justamente o primeiro ensinamento de como a gente deve proceder perante a humanidade. E o Cristo, ele veio trazer um código de leis de reforma interior para que a gente pudesse aprender o que é amar. Só que o amor, ele não se diz. O amor a gente ama e pronto. Então a gente observa que o trabalho que o Cristo veio para humilhar era muito mais árduo. A gente vê que desde o nascimento do nosso governador planetário, quando aqui esteve em preparo, muitos anos antes da vinda aqui à Terra, o Cristo já estava se preparando, veio vários movimentos, surgiu a ideia de Moisés, porque que justamente Jesus tinha que nascer naquele povo, porque tinha que ser escolhido um povo, e aí ele escolhe o povo lá no orbe, né, naquele caldeirão que ele estava vendo, das pessoas que aqui estavam, quem que poderia vir trabalhar com ele, quem que poderia ajudar. Antes disso, ele manda inúmeros emissários, como Sócrates, como Platão, como Krishna, como Siddhartha Gautama, e muitos outros avatares que aqui estiveram, que vieram preparar o caminho para o Cristo. E aí ele veio, e no seu nascimento, está lá no livro, se não me falha a memória, agora vai falhar a memória, que vai narrar, já vem, que vai narrar justamente o nascimento de Jesus. Ele traz um recorte muito interessante de que no momento que o Cristo estava aqui, o nosso querido Gabriel, que é um anjo de uma escola muito elevada, ele trabalhava incessantemente para que fosse iniciado o primeiro momento do plantio, do nascimento do evangelho aqui na Terra. Olha, houve vários fatores que iriam prejudicar a missão do Cristo aqui na Terra. Então, o que ele fez? Ele teve o cuidado de esconder, de Jesus ir para Belém, se esconder entre os pastores, para que ele pudesse, Maria e José, ter com Jesus aqui para plantar a lei do amor, a lei de Deus, né, que viria ao nosso orbe terreno. É o Filho de Deus entre nós, todos os homens. É a nossa visão de um homem de bem que viria. Então, o Cristo vai ser acolhido, várias vezes ele sofre, né, antes de Maria grávida, para que ele vai na hospedaria de Sadoc, ela procura vários locais para ter o Cristo, e até que chega a um local, e Maria era muito bela, e isso aí exercia a cobiças dos homens, né, e José é muito simples, então é escolhida num orbe, de um outro orbe, um espírito que venha, que é por isso que é considerada Maria concebida sem pecados, justamente porque escolhem um espírito que tem um compromisso com Jesus da tarefa de edificar o bem na terra. Então, quando ele vem, né, Maria vem para recebê-lo, ele escolhe o povo em que iria nascer, escolhe o povo hebreu, do judeu, né, no modo geral, que era descendente do povo de Éber, que é o povo hebreu, e ele vem ter conosco para começar a trabalhar. É interessante a gente vendo que Simeão, o nosso querido Simeão, quando vai falar todo o que ele fala para receber Jesus no templo, antes disso, o carinho que ele percebe de saber que aquele bebê, que aquela criaturinha fofa, né, que estava vindo à orbe, era justamente o Messias, o enviado de Deus para estar aqui conosco. Aí ele pergunta, é o Haroldo que nos fala, né, em determinada palestra sobre esse assunto, meu reino não é deste mundo, e Simeão vai e fala, você tinha que nascer justamente nesse povo, não podia nascer num palácio,
cercado, né? Mas tinha que ser aqui, filho de José, filho de Maria. E ele questiona e diz assim: você sabe o que você está fazendo, né? É engraçado essas colocações. E a gente vê que Jesus, pequenininho, bate no peito de Simeão, apontando o coração, que é porque ele veio implantar o quê? O amor dentro dos corações daqueles que aqui estavam, e que necessário para justamente aquele povo, o mais necessitado, para que ele pudesse vir até nós e implantar o amor. E aí a gente dá um pulo, né, na história para o momento que Jesus passa primeiro pela ceia, depois pelo Getsemane, aí vai até o Jardim das Oliveiras, quando recebe o beijo de Judas, porque a gente sabe que aquele momento é o último momento em que Jesus faz uma cura espiritual, é quando, no momento impensado, Pedro toma a espada, que no caso era uma faca, ele era pescador, e pega e corta a orelha de Malco. E quando corta, Jesus pega a orelha, faz a cura. Ele não era nem um cirurgião plástico, mas ele tinha o dom da cura. Ele é o nosso governador planetário. E ele coloca a orelha de Malco no lugar. E a partir daí ele está em silêncio. Mas não é o silêncio é o silêncio de oração, de estar bem, de saber que tudo que ele fez até ali, afinal, ele curou os cegos, ele andou pelas águas, ele fez o seu trabalho de implantar a moral, ressuscitou Lázaro, fez inúmeras curas de leprosos. Quantos aqueles que o procuravam, que tinham condição de serem ajudados, ele ajudou. Ele esquecia de si para ajudar o próximo. Mais um exemplo da evolução desse espírito que aqui esteve. E aí a gente tem uma outra visão, porque ele fazia para os outros, mas quando era para si, ele esquecia até mesmo de si mesmo. E Jesus, nesses momentos de esquecimento de si mesmo, porque dentro do momento que ele trava meu reino não é deste mundo com Pilatos, ele está já foi preso, condenado. Os sacerdotes judeus queriam, de alguma forma, transformar um crime perante Pilatos, porque ele transformando um crime religioso em um crime político, ele seria condenado com certeza. Então, o que ele faz? Ele pega e mostra que para Pilatos, né, o Jesus e Pilatos era prefeito de Roma naquela época, e Herodes era o governador da Judéia, né? Então a gente observa que havia uma hierarquia, e ainda hoje nós, nos tempos atuais, temos hierarquias entre os reis, entre os poderosos, que a gente observa. Mas de que adianta nós termos essa hierarquia se o que nos faz sermos cristãos é aquilo que a gente assambarca? Então, tudo aquilo que a gente faz e vai para o túmulo, deixando de lado os títulos de doutor, de mestre, de PhD, ou de rei, ou de rainha, no que seja, aquilo que a gente veste na terra é uma coisa, e a vestimenta do plano espiritual é outra. Nós vamos nos despir dos nossos títulos, do nosso poder, do nosso dinheiro, das nossas roupas luxuosas, e vai ser a prestação de conta, né? Mais à frente a gente vê, até mesmo nesse capítulo, que uma rainha da França, quando ela vai dar o depoimento acerca de como ela foi e como ela foi recebida. Isso já está lá numa realeza terrestre, que mostra quando ela vê que o orgulho que perdeu na terra, por se achar melhor que os outros, por achar que a realeza, além daqui da terra, como os grandes imperadores que guardavam nos túmulos, nas tumbas faraônicas no Egito, ainda guardavam achando que quando chegassem ao céu, iriam usar o ouro,
né, as riquezas, as bebidas, e tudo enquanto, né, as joias, e ela chega de uma forma achando que iria continuar na realeza terrena. E quando ela chega aos pátimos celestiais, ela vê com uma grande desilusão que a humilhação, quando em vez de ser recebida como uma soberana, ela ela diz o seguinte: vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Oh, como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez se requestaram na terra. Para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, em todas as suas celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugaste. Olha que coisa linda. A gente vê que ao partir a gente não leva nada, nada é levado, apenas aquilo que nós assambarcamos de moral, daquilo que a gente aprendeu, as lições terrenas, a ser melhor, a praticar o bem, deixando de lado o orgulho, a vaidade. E quando a gente leva esse lado, durante muitos séculos, estão aí os livros para relatar quantos espíritos, como André Luiz e quanto muitos outros, ainda sofreram no plano inferior por acreditar que o plano terra-terra vale muito mais do que os valores que passam, os valores efêmeros. E a gente desenvolve dentro de si, com Jesus, que o verdadeiro reino não é o reino material, mas é o reino espiritual. É interessante, o Allahá dá uma ideia assim, bem diferenciada desse texto, quando ele fala que meu reino não é deste mundo, aí ele vai frisar, não é deste mundo, que o que Jesus queria falar, ainda, não é aqui, mas eles ainda não é de Jesus ainda, porque ainda há o mal aqui na Terra, ainda prevalece o egoísmo e a vaidade. Mas vamos ao nosso recorte para chegar a Pilatos. O acusador, o réu e o juiz são os protagonistas de um processo penal no direito romano. Os chefes dos sacerdotes e membros do sinédrio formaram a coletividade que acusou Jesus. Pilatos entra no pretório e dirige sua primeira pergunta a Jesus, referente à acusação que importava seu tribunal. Aí Pilatos pergunta: tu és o rei dos judeus? Está lá em João 18:33. Nos evangelhos sinóticos, a resposta é tu dizes, viu? João acrescenta a resposta de Jesus: falas assim por ti mesmo. Os outros te disseram isso de mim. Pilatos faz uma segunda pergunta: que fizeste? Jesus prossegue com a questão anterior: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Para meu reino, mas meu reino não é daqui. Então, o Jorge Lahar, ele nos fala, e isso aí tinha passado batido para mim, que quando ele fala que meu reino não é deste mundo, não ainda. Ficou faltando esse pedacinho aí que não foi traduzido. Que esse reino seria desse mundo quando houvesse o quê? O bem, a equidade, o amor ao próximo, a valorização da vida, tudo aquilo que o Moisés tinha pregado nos 10 mandamentos e que Jesus traduz em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E aí ele continua no diálogo de Pilatos com Jesus, é interessante. Aí Pilatos, mesmo assim, ele pergunta, procurando confundi-lo e surpreendê-lo em eventual culpa, jogando com a lógica humana: então tu és rei? Pilatos pergunta novamente, querendo enganar, né, o mestre. Tu dizes. Jesus responde à segunda pergunta do juiz romano e informa a natureza das suas atividades no mundo. Para isso nasci,
para dar testemunho da verdade. Está em João 18:37. O magistrado indaga: que é verdade? Pilatos, contudo, indiferente à resposta, levanta da cadeira do juiz que ficava no centro do tribunal, elevada em forma de arco, e dá as costas a Jesus, para ir novamente tratar com os judeus fora do pretório. Justamente porque ele não encontrou ali, ele se admirou, Pilatos, em ver a nobreza daquele homem que estava ali na frente dele, imbuído de uma personalidade forte, que não, em nenhum momento passou desapercebido que ele fosse culpado de alguma coisa. E aí a gente vê, ele ficou impressionado com a altivez do prisioneiro. Já Lucas, ele indica que nesse momento Pilatos pela primeira vez declarou não encontrar culpa no acusado. Os judeus disseram a ele: ele subleva o povo, ensinando toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quanto o espírito Emmanuel, o Emmanuel nos fala o seguinte, que em seu célebre romance, Pilatos mandou reunir, então, alguns dos mais ilustres romanos que se encontravam em Jerusalém naquela oportunidade, entre os quais estavam lá Públio Lentulus, né, que é uma das encarnações mais conhecidas de Emmanuel, e que orientou Pilatos nesses momentos. A convocação foi justificada para ele resolver um caso de consciência. Isso aí nos cita o Chico Xavier, lá no capítulo 8, né, na página 107 do Evangelho. Então, a gente observa que foi feito todo um trabalho para que pudesse encarcerar o mestre. Mas a gente observa que todas as vezes que o Cristo, né, colocava o seu ponto de vista, que a realeza de Jesus não era daqui da terra, ela era oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, ela não revela muitas vezes, né, uma preponderância bem maior do que cinge a coroa real. São várias as perguntas que tem no Evangelho, e que a gente observa que essa realeza terrestre, ela acaba justamente com a vida, diferente da realeza moral que a gente está falando aqui, e se prolonga e mantém o seu poder até após a morte. Então, Cristo aqui esteve justamente de toda maneira para vir empregar a lei, a boa nova, mostrar que o mundo não era só a matéria, que o mundo tem muito mais do que a gente supõe atrás, né? E é interessante que se a gente colocar para os dias de hoje, nós muitas vezes reclamamos quando somos médiums, por exemplo, e dizemos, né, reclamamos a toda prova de sermos médiums, mas se a gente vai servir o Cristo, que é o que ele fala, que o mundo dele é de outra forma, e nós somos seguidores cristãos, o que nos passa na cabeça? Que nós temos que aprender a trabalhar. Isso é para mim, viu, Isabel e Carol? A gente tem que trabalhar para sermos melhores a cada dia, sem reclamar daquilo que a gente faz. Que o trabalho com Jesus, muitas vezes, requer o nosso desapego. Caminhar como Cristo trabalhar incessantemente pela nossa transformação moral. Jesus, muitas vezes, ele passa, eu acho que tem algumas passagens que ele passa, peraí, deixa eu olhar aqui bem direitinho, nas notas, tá aqui. Um jovem queria segui-lo e era rico. Sensibilizado, afirmou que deixaria tudo e até mesmo daria os seus bens aos pobres pela alegria de o acompanhar. Muitas pessoas querem se entregar, querem melhorar, mas olha aí, mas naquele momento tinha outros compromissos e pretendia atender, após os quais se resolveria pelo que fazer corretamente e se foi. Isso é só um caso. Outro moço, ele sintonizou com seu chamado, experimentando a sensação indizível da sua presença harmônica. As pessoas sentiam, do mesmo jeito que Chico Xavier, quando aqui esteve, as pessoas que aqui conviveram com ele, diziam que sentiam um bem-estar imenso. Certamente com Jesus acontecia a mesma coisa. As pessoas chegavam perto e sentiam uma paz,
muito grande. A paz que ele falava para os apóstolos era justamente essa, é a paz de estar bem dentro de si. E 10 leprosos também, outro caso, né, na vida de Jesus, haviam recebido seu aval para recuperação orgânica, e somente um voltou para agradecer. Quantos de nós a gente recebe bênçãos do alto, a gente recebe graças, a gente é ajudado espiritualmente, e quando a gente recebe ajuda espiritualmente, a gente esquece de agradecer. Então é necessário perceber que a realeza que Jesus fala é diferente da terra. A realeza do céu é a nossa preocupação em nos melhorarmos espiritualmente, nos prepararmos diuturnamente, seja de manhã, de tarde, de noite, até mesmo no momento do sono, para que a gente esteja bem, para fazer o bem. E isso requer um jejum. Não é um jejum material, não, de comida, não. É um jejum espiritual. Esse jejum que nos conclama a da gente parar de falar mal da vida alheia, a de tentar fazer coisas boas, a de ser útil, a de não deixar de lado a nossa preguiça, a nossa vaidade, o nosso orgulho, que ainda é muito aviltante, e pegar realmente para o trabalho, é pegar a charrua, é colocar em prática aquilo que o Cristo falava, da gente não virar as costas para aqueles que necessitam, que batem a nossa porta. Às vezes eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho uma palavra para ouvir. Eu não tenho como sair para resolver uma situação, mas eu posso ajudar de uma outra. Eu estou no sinal de trânsito, eu tenho um pacote de biscoito em casa, ou uma manga, ou uma fruta, ou alguma coisa, é olhar para o outro, não com medo, ou com nos achando melhores. Hoje eu estou aqui dentro do carro, amanhã eu posso estar ali fora pedindo e necessitando da ajuda de alguém. Porque um dia após o outro, no caso daquela rainha da França, quando ela vê que aqueles que ela não eram nobres, mas estavam numa situação melhor do que a dela, espiritualmente, a gente percebe que os bens terrenos eles são efêmeros e passageiros. E que o que importa é aquilo que a gente está fazendo no nosso momento, na nossa reforma íntima, com a nossa família dentro de casa, porque dentro de casa nós também somos reis e rainhas. A nossa realeza, entre aspas, a gente está dentro de casa, e para que o nosso castelo fique bem, é necessário o nosso equilíbrio, é necessário estarmos bem, para que as pessoas sintam. É muito bom a gente abraçar pessoas. Eu nem sempre, mas eu por causa dos abraços, né? A gente sentir por causa da mediunidade. Mas a maioria de nós sentir que o outro tem um sorriso agradável para nos dar um bom dia, uma boa tarde, sermos gratos pelo dia que se inicia, gratidão por estarmos aqui, por fazermos parte, por conhecermos essa doutrina que nos ajuda a nos melhorarmos interiormente. Isso faz parte do nosso cotidiano. Então, quando você passa a transpor essas barreiras, o que acontece? Você se transforma moralmente, você passa a desenvolver a sua reforma íntima, sem martírio, necessária para o nosso crescimento. E aí, para a gente terminar, o que era Jesus? Jesus era aquele homem de bem, aquele homem de bem tão falado. E quando o Pilatos fala, ele é só um homem, ele não é só o homem, ele é o homem, o exemplo, a verdade que aqui nós procuramos. Porque sem a gente conhecer as palavras do Cristo, sem a gente conhecer o Evangelho verdadeiramente, porque ler é uma coisa, conhecer e vivenciar é outra. Quando a gente passa a vivenciar os ensinos do Cristo, a gente passa a se trabalhar para ser melhor. Então, o Espiritismo, ele vem o quê? Ele vem dilatar o nosso pensamento, ele vem rasgar o horizonte para que a gente veja que não basta só tentar compreender, mas aplicar dentro da nossa existência aquilo que o Cristo deixou aqui há mais de 2024 anos atrás. Eu espero ter colocado. É contigo, Paloma.
Na verdade, são 2025 anos. Desculpa, Franzoca. Vamos agora nos preparar para o intervalo. Aí você vai dar uma segurada, pega tua cumbuca, faz o refil, que a gente vai sintonizar aqui novamente e ter aquele momento maravilhoso do Pinga Fogo no Cuscuz com a nossa querida Françoise Barry. Alô, alô, DJ JP! Papoca no som! O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Web Rádio Fraterno. Pensamentos em luz, nuvem branda de amor que leva a Jesus, o Mestre, mensageiro da paz. Corações em prece, laço celestial que fortalece o passo nessa trilha sem fim. Do infinito passar, esferas ultrapassar, além do céu e do mar, muito além de
Estamos de volta, pessoal. Então, naquele momento, para você que perdeu a primeira parte, não se preocupa que este episódio estará disponível no canal do YouTube do Lar dos Humildes. Então, preparados e preparadas para o nosso Pinga Fogo no Cuscuz? Ela mesma, a nossa Dora Aventureira, já está de prontidão. Fala, Iraci! Cadê tua voz? Olá, eu estou aqui acompanhando o chat do nosso programa na rádio e tem alguns participantes que fizeram alguns comentários e algumas perguntas, certo? O Leon, que está nos escutando e participando do chat, fez a seguinte pergunta: como a rainha aprendeu a se perdoar para ser resgatada? Certo? Isso é a pergunta. E o Ricardo Felício fez o seguinte colocação: nos acostumamos a ser mendigos da espiritualidade, só sabemos pedir. Então, essa foi uma observação que ele fez, certo? E a pergunta do Leon em relação à questão da rainha, perguntas feitas, que aqui no chat eu estou acompanhando, então, agora é com você, Françoise. É interessante, né? Engraçado, quando eu fui ler essa história da rainha, Léo, eu também fiquei me matutando, né? Eu digo assim, porque eu nunca me vi como rainha, eu sempre me vi como plebeia, como vassalo, nos mais, mas nunca me vi como rainha em nenhuma encarnação. Mas a maioria das pessoas, pela fragilidade humana, se vê como rainha, como reis, e que a gente vai exercendo cargos, né, dentro da terra, aqui entre todos nós. Tem até uma paródia, acho, do Amigos da Luz, que ele se vê como a Carlota Joaquina. Né? Uma das encarnações era a Carlota Joaquina. Mas vamos ver aqui na realeza terrestre, no item 8, que é o que é citado, a instrução dos espíritos é bem interessante quando ela diz assim, no final, Leon, quando compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem, é o traço de união entre o céu e a terra, não o esqueçais. Ela é uma rainha da França, Havre, 1863. Certamente a prece passou a ser companheira dela e ela foi ajudada. Muitos de nós, durante muito tempo, pelo fato de exercermos são provações que surgem, né? A da beleza, a da riqueza, a do poder. Então, se nós somos suscetíveis a cair ou a exercer de forma equivocada algumas dessas provas, o que acontece? Nós caímos vertiginosamente. Nós não perdemos, o espírito ele não atrasa, mas ele estaciona. Ele não há o degredo, né, a cair de tal forma que ele vai atrasar muitas encarnações, não. A não ser que eu faça alguma coisa de muito grave para a humanidade, aí sim. Mas a maioria de nós, ela estacionamos naquele degrau, aí a gente vai, se melhora, reencarna de novo, reencarna mais uma vez, aí reencarna mais outra, e outra, e outra, e outra, até que a gente consegue sair do erro e passar a ser assertivo, né? É interessante, o Haroldo, lá na fala dele, quando trata desse assunto, ele disse uma frase que ficou muito forte na minha cabeça. Ele disse o seguinte: nós estamos sempre, sempre na condição humana de fragilidade. Achamos que somos donos do mundo enquanto estamos encarnados, e ao perceber a nossa... ele fala assim, que o Paulo, né, vem tratar essa fragilidade humana, dizendo o seguinte: um carro magnificante que tomba em um buraco. Por exemplo, o maior, vamos dizer, a maior nome dentro dos Estados Unidos, ele está ali, vai proferir uma palestra. E aí ele tem uma dor de barriga, por exemplo.
ele não tem como resolver isso, ele vai ter que resolver o problema da dor de barriga, para depois ele conseguir falar no púlpito. Então, a nossa fragilidade é humana, é miserável ainda diante da grandiosidade que é o que a gente assambarca dentro de nós. A realeza que o Cristo teve aqui, que ele simbolizava, é a realeza no sentido de mostrar para a humanidade, de trazer a carta de Deus viva. Ele é o verbo em ação, ele é a centelha, é como se mostrasse o que é a centelha divina para cada um de nós, né? Porque a nossa fragilidade é tanta que a gente equipara o amor homem e mulher ainda pelos laços sexuais ou afetivos, seja de que homoafetivos, seja como for, homem e mulher com mulher, homem com homem, não interessa. O amor é para todos. E a gente observa que nós ainda colocamos que é a energia sexual, e não é. O amor que o Cristo fala é como se fosse o amor da mãe por um filho, que a gente dá a vida pelo filho sem pensar. É um amor mais sutil. É porque nós ainda não temos a condição de compreender o amor do Cristo para com todos nós. Fala, Bel. É muito boa a sua fala, Fran. Boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Como é bom a gente trazer o Evangelho para alguns esclarecimentos, né? Enquanto você estava falando, Fran, eu estava lembrando do nosso amigo Daniel, o profeta Daniel, quando estava lá aquele rei Nabucodonosor, que era o supremo dos supremos, achando que era o tal. Aí, de repente, aparece uma mão que escreve um enigma e ele fica meio bolado. Aí, quem ele vai chamar para poder ajudar ele? Um rapazinho inteligente, mas de um povo que foi dominado, que seria insignificante para aquele rei e que vai fazer toda a diferença, né, para poder trazer um pouco mais de consciência para aquelas pessoas, né, se conscientizar. E aí o tempo foi passando, e quantos exemplos a gente não teve desses profetas, e o que aconteceu com os profetas que vieram nos avisar do que a gente não deveria fazer? Todos eles não foram ouvidos, foram presos, mortos, degolados, como João Batista, né? Aí veio Jesus, só uma vez, João Batista não era profeta, né, gente? É desses enviados do Cristo que a Fran ensinou no comecinho, estava falando no comecinho sobre vários enviados. E aí, quando vem Jesus e você faz essa digressão maravilhosa do nascimento do Cristo, porque desde o início ele vem mostrando para a gente que não são os valores materiais que são importantes, são os bens espirituais que nós vamos angariando, e este é o reino dos céus que a gente vai construir dentro de nós. Achei boa a questão do Leon, eu falei assim, como é que a rainha fez? Gente, como é que André Luiz fez? André Luiz tinha um rei na barriga, era o doutor todo-poderoso, não era Fran? Era o sabichão da medicina sanitarista. Isso. Aí chega na espiritualidade como um suicida indireto, pedindo, né, ajuda, né, clamando. Isso, tomando água cheia de lamas, com fome, sangrando. E aí, de repente, ele lembra o quê? Poxa, tem alguém por mim. Ai, tem Deus. E aí ele faz uma prece. E quando ele faz a prece, ele consegue abrir a sua visão espiritual e perceber que não está só, e a gente não está só. Vamos construir, né? Não é pergunta, não, estou só fazendo, viajando. Continua. As viagens filosóficas, né? E aí a gente percebe que quanto Deus é bom conosco, que Ele vai esperando o nosso tempo de crescer,
o nosso tempo de amadurecer, o nosso tempo de estar aqui ouvindo a Rádio Espírita, véspera de um movimento popular que todo mundo já está com a mente, né, muito, todo mundo não, né? A gente não está, mas muitas pessoas estão com as mentes assim, aceleradas, mas nós estamos falando do Cristo. Olha que maravilha. Obrigada, Fran, pela noite de hoje. Deixar as minhas, tá um monte de mão levantada aqui. Fala, Carol. Muito boa a fala da Isabel, muito construtiva. Sou eu na fila? Sim. É muito bom, viu, Fran? Assim, nosso diálogo de hoje girou em torno de uma fala de Cristo, né? E era muito bom que a gente sempre estudasse as falas de Jesus para nós refletirmos, porque a gente ainda não entendeu. Ele veio, como você falou, há mais de 2000 anos e a gente, muita coisa, está deixando passar. E eu estava aqui, enquanto você estava falando, eu estava estudando um pouquinho, né? E tem uma fala de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, que é uma coleção, né, da Fonte Viva, para quem quiser dar uma olhada. Tem um momento que o Emmanuel vai dizer que desde os primórdios, desde muito tempo, Cristo estava ali. Cristo estava ali, nunca nos deixou. Como você falou, você pontuou, Fran, cada situação que Cristo, não que ele demonstrasse, ele precisasse demonstrar, mas que Cristo estava ali mostrando para nós que ele não era daqui. As curas, as suas falas, o seu jeito de ser, e a gente ficava assim, perplexo, né? Até hoje a gente ainda fala assim, mas só Jesus faz isso. Nós temos possibilidades, agora acontece que a gente não faz, né? E, Fran, deixa eu só ver aqui uma fala do Emmanuel que eu separei e perdi. Porque tá chovendo, gente, aqui em Xadá tá chovendo, tá caindo um dia. Carol, o livro que eu tinha falado, citado no início, é Antologia Mediúnica do Natal. Caiu agora na cabeça aqui. Que vai falar justamente do que eu falei no início, né? Do nascimento de Jesus. Quem tiver interesse, ele é muito rico nessa passagem, mostrando a parte do nascimento do Cristo e como teu áudio está a duplicidade, Carol, mostrando... tu colocou, Isabel, no chat? Sim, mostrando como os espíritos que se reuniam nas circunvizinhanças, gente, porque Pilatos, Herodes, eles eram coadjuvantes. Os verdadeiros autores, né, de toda a história estavam desencarnados no plano inferior, fazendo todas as confabulações, todas as artimanhas para que o mestre que fosse colocada, para que não houvesse o nascimento do Cristo. Né? É interessante a gente ver que nós sempre estamos querendo constranger Jesus às nossas limitações de encarnados. Nós somos encarnados limitados e ainda achamos que ele é igual a gente. Vez ou outra, a gente põe o nosso lado ainda infantil, ele coloca isso, de sempre querer constranger a Jesus às nossas limitações da nossa encarnação, achando que ele é igual a cada um de nós, e ele não é. Ele é o governador planetário, ele é o cara, é o JC, é aquele que veio para deixar uma marca. E eu, na minha fala, eu infelizmente não falei no final, por isso que eu estou utilizando o teu tempo, viu, Carol? É interessante a gente ver que a missão do Cristo, até mesmo antes dele partir, foi uma coisa que eu achei muito interessante no nosso estudo. Cada vez a gente aprende uma coisa, algo de novo, algo a mais com o Evangelho. E ele veio colocar que quando Jesus estava lá na cruz, que vem um soldado, que não tem nada a ver com a história. Aí o soldado vem e diz assim, se tu és o Cristo,
Como é que você não salva você mesmo? Olha que massa, gente, essa sacada. Como é que um soldado que não tem nada a ver, isso é psicofonia. Isso é psicofonia. Ele foi usado, a gente vê que a espiritualidade inferior utilizou esse soldado. Naquela época não tinha condição de um soldado que estava ali com a lança, vai e chega para Jesus e diz assim, se tu és o Cristo, como é que você não salva você mesmo? A gente vê que foi exatamente um teste, foi usado aquele momento, aí a gente se bate com a nossa mediunidade. Quantas vezes nós, infelizmente, nos utilizamos de forma equivocada, a gente se desequilibra diante das provas que surgem na nossa jornada, ou se deixa acompanhar, porque nós estamos, de acordo com Paulo, né? Nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, então, se somos espíritas, acreditamos numa vida após a morte, e se acreditamos numa vida após a morte, a gente sabe que há espíritos que pululam, né, por todos os cantos. Então, a gente vê que a mediunidade também, para nós que somos médios aí perante o carnaval, vamos utilizar de forma equilibrada. A gente pode jogar o nosso cadinho que a gente conquistou por fora da janela, por uma atitude impensada, por um movimento infeliz que nós tomemos na nossa encarnação. Tudo posso, já dizia Paulo, mas nem tudo me convém. Então, utilizemos o bom senso que o Paulo nos concita para colocarmos em prática na nossa existência atual. Fala, Iraci. Desculpa, viu, me estender, mas tinha muito mais coisa para falar. O André levantou a mão já há algum tempo. Desculpa, eu não fazer uma pergunta. Bem, na verdade, é só um comentário em relação até o que a Isabel tinha falado anteriormente. Por incrível que pareça, a gente sabe que não tem coincidência, mas o meu evangelho durante todo esse mês foi justamente dentro desse capítulo. E o item 5, né, ele nos dá um puxão de orelha. Ele nos diz que enquanto a gente não tiver a certeza na vida futura, enquanto tiver dúvidas, a gente vai ser comparado à criança, que só dá atenção aos seus brinquedos e se machuca por besteira, né? E ele faz diversas citações de coisas que, quando a gente tem um entendimento na vida futura, no amanhã, que a gente entende o que Cristo quis dizer como o reino dele não é desse mundo, e que também não pertencemos a esse mundo, estamos aqui só de passagem, as dores que vão surgindo vão ficando insignificantes. É comigo, Paloma? Só uma última coisa. Me desculpe, o André Tavares, lá no chat, mandou o seguinte comentário. É verdade, é o amor que não conseguimos compreender. Somos muito frágeis. Só para terminar, com você, Paloma. Agora é comigo oficialmente. Como diz a voz da minha cabeça, é com você, Paloma. Vamos finalizando nossa noite agradecendo pela presença da nossa querida Françoise Marie. Olha, já tocou até o despertador, viu? Isso mesmo, uma doromeira que está aqui entre nós. Vamos agradecermos a Fran pela presença, por compartilhar esse conhecimento e entender que o reino de Deus e de Jesus é o reino de amor, é um reino espiritual, não é um reino de ouro, não é um reino material. Gente, vamos finalizando nossa noite com o coração repleto de luz e gratidão e finalizar com o quê? Com a prece final. Alô, alô, cadê ele? O vô do Anthony para fazer a nossa prece final. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos, primeiramente, agradecer a Fran pelas palavras dela e serenar nossos pensamentos, nos conectar com o nosso Mestre Jesus, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, ouvindo e aprendendo. Cobre-nos, Senhor, com teu manto, nesse período em que despertam nos corações mundanos a vontade da vida oposta à vida que nós queremos.
protege-nos no nosso dia a dia, cuide de todos nós hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, a prece é essencial e também a gente buscar melhorar cada vez mais nossa vibração, já que entraremos no período do carnaval. A prece é essencial também, o cuidado e também a prudência. Desejo a todos um feliz e maravilhoso fim de fevereiro e um ótimo mês de março que se inicia. É isso. Tchauzinho, tchauzinho, com mais Cuscuz com Espiritismo neste mês de março que virá, fechando o verão, que é promessa divina para o seu coração.